porque normalmente sempre fica no nosso ciclo social, né? A gente vira para um amigo, ou vira na igreja, pede uma oração, mas sempre fica ali. Dali foi, né? Chegou na Cicléia. Chegou na Eliane. Chegou na Eliane. Uhum. E aí foi, quando... Né, cortando um pouquinho pra frente, né, eu descobri que saiu do Rio de Janeiro, saiu do Brasil, tinha gente de fora, tinha gente na Irlanda, tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente em Portugal, porque realmente foi uma situação literalmente de vida ou morte. E aí, dessas 72 horas, no terceiro dia, o corpo... É aí que começa, de fato, a experiência que eu vivi. Porque além nas 72 horas eu ter dado alguns sinais, o corpo começou a regenerar de uma forma que eles mesmos ficaram perdidos, e os médicos, né? E não sabiam o que estava acontecendo ou não. Depois, ao conversar com a minha mãe sobre o que aconteceu, porque estava dormindo, ela falou assim, Lucas, tinha até uma enfermeira evangélica, que até comentava assim comigo, que nem os médicos sabiam o que estava acontecendo, que eles estavam batendo cabeça, tentando entender o porquê daquela melhora tão absurda, aquela melhora tão... Do nada, que não é o nada, né? Do nada para eles, né? Do nada. E aí eu acordei sozinho, eles não induziram também ao acordar, eu acordei sozinho. E dali começou de fato uma melhora assim assustadora, até para mim. Foi assim, uma coisa de maluco, porque quando eu acordei, eu não conseguia andar, eu não conseguia beber água e eu não conseguia comer. Não porque eu não tinha fome, não porque eu não tinha sede, porque é como se eu não conseguisse ter os movimentos. Do mesmo jeito que eu não conseguia ter o movimento da perna, eu não tinha o movimento da garganta. Uhum. Muito doido, né? E aí, quando eu tomava água, parecia que eu estava me afogando, como se estivesse bebendo água da piscina. Você tenta respirar na piscina? Era a impressão que eu tinha. Você teve que reaprender. Eu tive que reaprender. Aí foi uma fisioterapeuta, né, ao longo do tempo, e eu fui... A água, eles colocavam um negocinho, um pozinho, que parecia um gel de cabelo. Parecia um gel, assim, quando você olhava para a água, eles chamavam de espessante, não lembro agora. Que era a única coisa que eu conseguia tomar que descia, porque de resto parecia que eu estava me afogando. E aí foi indo. Só que foi muito rápido, assim. Eu comecei a andar em uma semana. Aí de dar 2, 3 passos, em 2 dias eu estava andando no corredor inteiro. E eu voltei a comer. Até a própria fisioterapeuta começou numa sopa. E daqui a pouco, até quando ela voltou de novo, eu tava comendo normal. Tipo, em uma semana eu tava comendo normal. Ela, Lucas, mas você já tá comendo normal? Não, gente. E aí o milagre foi acontecendo na frente de todo mundo, E o milagre né? foi acontecendo, e os médicos sempre assustados, entrando. Aí eu falava, gente, tá assustado porque eu tô morrendo de novo? Eu vou estar assustado porque o negócio tá bom. E eles, não, porque o negócio tá bom. E realmente, assim, foi uma recuperação... Lucas, como é que fica essa fé depois da morte, né? Você chegou perto da morte e aí com essas orações todas você foi se recuperando e as pessoas vendo o milagre acontecer. E agora que você é esse milagre, como é que é essa fé agora? É muito complicado porque quando eu olho para trás, né, e vejo tudo que eu passei, porque falando, até o jeito que eu falo, eu sei que pode parecer um pouco... que eu tô minimizando um pouco o que aconteceu, e talvez seja, porque realmente é muito pesado. Então, falar disso exige um pouco de preparo psicológico, aí, claro, né? Mas, quando eu olho para trás e eu vejo o que Deus fez por mim, eu não... Sabe, acho que todo cristão passa por isso, a gente não se acha digno. Entendeu? Eu nunca pensei na minha doença do porquê eu tenho essa doença. Isso eu nunca pensei. Eu sempre pedi para Deus o contrário. Eu falei, Deus, já que eu tenho isso, o que você quer para mim com isso? Porque eu pelo menos entendo que tudo parte da legalidade de Deus. Deus permite algumas coisas acontecerem. Né? Assim como foi com Jó. Deus permite que algumas coisas aconteçam para a gente fazer a obra dele, para enaltecer o nome dele. A gente não sabe às vezes, né? E aí foi o que eu falei, Deus, eu não sei, mas usa isso da forma que o Senhor quiser. E só no meio do caminho vai me explicando. Que ele vem que eu te conto, faz isso comigo. E essa era a minha conversa com Deus, né? Só que depois de tudo que passou, eu fiquei pensando do porquê mas do porquê me salvou. Porque de fato me salvou. Deus não
Deus não... Como é que eu posso dizer? Deus... Eu não tava com resfriadinho e Deus foi lá e curou um resfriadinho. Sabe? Deus não curou uma diarreia. Deus não curou... Cara, eu tava pras últimas. Eu tinha 72 horas. Até então, eu tava morto, vamos dizer assim. Tá, ainda tinha algum batimento. E quando eu digo algum, é algum mesmo, porque eu tava no limite dos batimentos, eu tava no limite da pressão, tava no limite de tudo. Bastava literalmente um sopro pra eu morrer. E aí eu ficava pensando, por que eu? Por que comigo? Essa dádiva toda? Porque eu entendo que é uma coisa assim... Teve que mexer em muita coisa pra isso acontecer, sabe? E por que eu? O que eu tenho de importante nessa história toda? Assim, eu não sou... Assim, né? Eu não sou presidente de nada. Eu não sou uma pessoa tão relevante assim pra alguém. Por que eu? Tanta gente pra fazer isso, sabe? Eu acho que eu fiquei muito com isso na cabeça, do porquê eu. Mas porque dessa bênção toda na minha vida. Esse emocional, hein, Lucas? Como ficou esse emocional? Que hoje você fala contido, né? Controlar. Muita terapia. Muita terapia. Né? Eu já comecei internada a fazer terapia, porque quando eu acordei e quando eu consegui falar, porque também minha voz não saía direito, né? Demorou um tempo até as cordas vocais voltarem, mas eu já comecei internada a fazer terapia. Mas o que acontecia? Ali no leito, eu não conseguia me enxergar como uma pessoa. Não, eu me enxergava como uma coisa. Um pezinho de papel, porque eu não andava, não comia, não bebia. Totalmente dependente. Totalmente dependente e entregue. E pra mim, que sempre foi muito independente, eu sempre fui muito, sabe, autônomo, eu nunca precisei, assim, de muita coisa, de ninguém. À frente de equipes, liderando, por exemplo, né? eu tenho empresa desde os meus... Eu tenho hoje 31, eu tenho uma construtora desde os 26, se eu não me engano. Jovem, relativamente, né? Muito. Comprei meu apartamento sozinho, fui morar sozinho, comprei meu carro sozinho, fiz tudo sozinho, nunca, sabe? Muito pelo contrário, eu sempre quis ser suporte para os meus pais, né? De tudo que eu pudesse, então... me ver naquela situação foi muito delicado. Né? Até como homem mesmo, sabe? Tipo, eu me senti um peso de papel, porque eu tinha que tomar... A pior parte foi quando eu vi que eu tava de fralda, aquelas fraldas, né, pra adultos, geriátricas, né? E pra tomar banho tinha que vir 2 pessoas e ficar me enrolando pra um lado, pro outro. Pra eu tomar um banho de gato, que chama, né? Aquela lavagem. E ali, eu falei, putz. A gente vê que não é nada, né, Lucas? E voltando um pouquinho, porque eu acabei esquecendo, uma das coisas também mais fenomenais que teve nessa bênção é aquele negócio, né? Deus faz tudo por completo. Os médicos falavam que eu ia ter sequela. Não falavam qual. Falou, ó,